Boa noite, este é mais um Cara a Cara, do Sindicato Bahia. Estou aqui, Cristiane Barroso, diretora de Gênero, Raça e Juventude. Hoje é uma noite um pouco mais triste do que as outras, porque estamos sem um companheiro muito forte, muito representativo das nossas lutas. E a gente hoje vai dar um adeus a Peu da CUT, dizer para ele que ele vai em paz, né? Que ele é um grande companheiro de luta, foi um grande companheiro de luta. Pedro Batista Barbosa Filho, o querido Peu da CUT, não está mais entre nós. Peu nos deixou de forma abrupta, no infarto fulminante, o levou na manhã dessa segunda-feira, 30 de julho. O velório será amanhã, aguardando as pessoas que possam estar presentes. Mas queremos dizer que Peu é um militante, foi um militante atuante, esteve sempre presente nas principais lutas da categoria, aposentado da FAFEM, e sempre esteve aqui participando das nossas reuniões, sempre levantou as questões de raça, participou bastante das questões da CUT e militante do PT. E assim, é muita emoção falar aqui agora. Eu queria que a gente dissesse apenas Peu presente. Peu presente. Então, que ele vá em paz e que sirva de exemplo para outras gerações, porque é muito digna essa luta. Estamos aqui hoje para falar sobre o mês de Julho das Pretas e temos aqui participando, cooperando com a gente do Sindipetro, Cleidiana, jornalista, doutora em antropologia, professora universitária, diretora do Sinjorba, diretora de Gênero, Igualdade Racial e professora universitária. Do outro lado, outra colaboradora de peso, temos a Elisa, sindicalista, Sindicato de Servidores Públicos, também diretora de Gênero, Raça, Juventude e Orientação Sexual. Formadora da CUT e mestre em Ciências Sociais e também professora. E eu que você já conhece, Cristiane Barroso, diretora de Gênero, Raça, Juventude do Sindipetro Bahia. O Julho das Pretas, como já falei na entrevista, surgiu da necessidade de ampliar a visibilidade para as questões das mulheres negras. E por que um mês para as mulheres negras se a gente já tem 8 de março? É porque as questões são tão específicas em alguns pontos que precisava se tocar nessa problemática de uma maneira mais especial. Mas tem um dizer que diz que quando as questões da mulher negra vulnerável for atendida, as mulheres brancas em vulnerabilidade também serão atendidas e toda a sociedade vai construir um mundo mais igualitário e melhor. Porque, segundo a OIT, as mulheres negras e jovens ainda são as camadas mais afetadas por todas as consequências do nosso sistema. Então, eu vou passar a palavra agora para a Cleidiana, para ela falar um pouco para a gente dessas questões e a gente fazer algumas reflexões. Vocês podem participar. Temos alguns brindes aqui para os participantes que depois serão sorteados e divulgados. Boa noite, Cleidiana. Boa noite. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao Sindipetro, por essa oportunidade de fazermos uma discussão tão necessária, urgente e ao mesmo tempo extremamente complexa, mesmo no movimento sindical. A gente encontra algumas barreiras para discutir essa questão de gênero, a questão étnico-racial. Então eu vou colocar algumas questões aqui para reflexão e puxando às vezes um pouquinho para a minha área de origem, o jornalismo, a comunicação social, que a mídia, vou falar um pouco disso aqui, no Brasil a mídia brasileira ela tem nome e sobrenome de família. Então, é um tema crucial, principalmente no momento de uma crise política, e a mídia está no centro também dessa crise. Infelizmente, não fazendo o que era esperado da sua responsabilidade social, que seria ter um posicionamento extremamente crítico nesse sentido, e principalmente o senso crítico passa pela ética. Não é à toa que a gente, nas faculdades de comunicação, a gente passa o semestre inteiro, deveria até ser mais, debruçado sobre questões éticas que não são apenas as éticas obedecer a um código específico, mas
uma discussão que perpassa questões filosóficas, questões sociológicas, antropológicas, então uma discussão que deveria ser mais ampla. O que a gente está vendo também nas formações de jornalismo é uma tendência de alguns cursos serem extremamente tecnicistas, o que aconteceu com a medicina, né? Cursos que se tira todo o peso humanístico do estudo de humanidades, né? Que dá um arcabouço, né? Eu estou aqui ao lado também de Elisa, que é de ciências sociais, né? Ela pode até falar até com mais propriedade também sobre isso, mas a gente está vendo um esvaziamento humano nas formações. Né? Agora até o ensino médio está sendo atacado nesse sentido. Né? Então são questões que a gente, para reflexão, por exemplo, a gente não consegue fazer, são temas tabus ainda no Brasil, tanto a questão do racismo como a questão de gênero. Tem uma ideia persistente, né, que por mais que a gente caminhe, a gente não consegue ainda colocar em discussão, uma discussão séria e profunda, que é a questão das desigualdades sociais vistas muitas vezes como questão de classe. Né? Com toda a crítica que a gente faz, né, a obra de Gilberto Freire, em alguns sentidos, quando a persistência de um modelo, onde ele tenta, de alguma forma, minimizar a violência da escravidão. Né? Não existe nenhum modelo, um sistema que transforma o outro em mercadoria, não tem como ele ser não violento. Você deve se transformar o outro em coisa. Mas uma questão para mim da obra dele é crucial. Não dá para discutir o Brasil sem o binômio Catalã e Cesar. Não tem como a gente entender esse país. Vai o patriarcado, tudo isso passa por essa discussão, dessa formação, né? Como esse país se forma, né? Debaixo de uma ideia de invisibilizar o outro e mercantilizar o outro. Seja o indígena, que é o dono da terra, seja o africano, os africanos, que a gente também tem que começar a falar disso no plural. São civilizações inteiras, né? Estados, nações inteiras que vieram para cá. Então, é um tipo de genocídio que se foi feito na África, é inacreditável na África negra, né? Na parte mais negra da África, a África subsaariana. É um tipo de crime continuado, perpetuado, e que a gente passa séculos, a gente nunca vai conseguir pagar a dívida humanitária. Além de tudo, além da condição física e do sofrimento físico, você teve uma morte cultural. Sim, você destruiu civilizações, mas ao mesmo tempo é impressionante como esses povos se reconstruíram. Sim. Né? A gente não pode falar, nós somos um país multicultural. Eu gosto muito de uma fala do professor André Serra, que ele diz assim: o Brasil foi civilizado por africanos e indígenas. O Brasil é civilizado por esses povos. Do contrário, não sei o que a gente seria. O pouco de civilização, de combate à bárbara que a gente tem, a gente aprendeu com esses povos. Porque basta ver o que as elites não negras brasileiras fazem, né? Nesse sentido, de desumanidade, que não se considera nunca parte desse país. Né? Então, mesmo aqui no movimento sindical, né, começar a fazer as provocações. Sim. Quantas mulheres estão em posição de destaque? E dessas mulheres que estão à frente das presidências, das diretorias, né, quantas são negras? Olha, o Sindicato Bahia tem Tem uma característica até favorável, né? Eu falei assim que a gente é um sindicato vanguarda agora. Até por conta da própria formação, né, da mão de obra. Mas obra. quando a gente vai pegar os outros sindicatos, né, a gente também, no Sindicato dos Jornalistas, a gente está chegando. No Sindicato dos Jornalistas, a gente tem hoje a presidente da Federação Nacional de Jornalistas é uma mulher. Né? Sim. Aqui a gente tem Marjorie Moura, aqui, presidente do Sinjorba, tem Samira Castro, presidente do Sindijó, faz um trabalho maravilhoso. No dia 21 agora de agosto, eu vou estar lá na aula inaugural do curso que eles estão fazendo, um curso chamado Abdias Nascimento, para a formação de gênero e raça dos jornalistas. É um curso de formação. Né? Então, é um trabalho, há uma mulheres também que tem trabalho de formação nessas áreas. Né? Nós temos um papel importante que é a atuação do coletivo de mulheres. Sim. Que veio se organizando, e eu acho que o papel de formação ele é fundamental, porque às vezes também você tem a vaga, mas às vezes você não tem as mulheres, porque a gente não está conseguindo trazer, até por causa da nossa conjuntura de que a mulher trabalha muito mais horas. Sim. Né? Então esse espaço, às vezes, para ele ser realmente ocupado, ele precisa de uma série de questões que eu acho que a gente debate bastante, que é essa questão da formação, a questão do tempo, né, de como ganhar esse tempo para a mulher estar participando das lutas também. Sim. E no caso, né, eu acho que a comunicação também está muito relacionada a isso, né? Comunicação social, especialmente no caso do Brasil, ela
ela também é responsável por padrões, estereótipos e, nesse caso, às vezes, perpetuar ou reforçar desigualdades. Então, essa discussão é muito importante, né? E a comunicação corporativa, por exemplo, nos sindicatos, ela está no organograma. Sim. Mas muitas vezes, como acontece em todas as corporações, isso não é uma coisa específica dos sindicatos, mas muitas vezes ela aparece como, ela nem entra no organograma, né, em algumas corporações. O assessor de comunicação, ele muitas vezes ele cai de paraquedas ali, né, para fazer um serviço técnico. Então, essa questão da comunicação, como é que ela está sendo entendida? É como técnica ou como política de comunicação? Né? E política de comunicação significa discutir as questões de comunicação, não só do ponto de vista do movimento, mas do ponto de vista do país como um todo, né? Então, muitas vezes, por exemplo, o assessor de comunicação só é lembrado quando ele precisa gerir uma crise. O mundo está desabando, né? No caso dos sindicatos, está tendo uma greve que causou um impacto social enorme, ou seja, as pessoas, muitas vezes acontece isso, dependendo da categoria, né? Por exemplo, greve de professores. Muitas vezes pai e mãe começam a pressionar. Assim. Eu sempre digo, greve de professor universitário não tem a metade da repercussão de greve de professor do ensino médio. Gente, eu vou pedir desculpa a vocês, eu não estou conseguindo acessar para ler as mensagens. Não conseguiu acessar? Não, ele não entrou aqui, por isso que eu não estou conseguindo ler as mensagens. Tenta pelo celular, Cris. Você quer conectar para mim? Eu estou discutindo aqui. Só um minutinho, viu, gente? Problema técnico. Eu vou até aqui a parte da conceituação e vou passar para Deus. Tá? Eu vou até uma parte aqui rápida de conceito e passo para você. Tá? Para a gente fazer aquela pausa, né? Certo. Tá. Fica à Pode vontade. continuar? Pode continuar. Então, né? Se a gente, aí muitas vezes, digamos, está tendo uma greve de professores do ensino médio, né? Eu me lembro da última, por exemplo, daquela de 115 dias. E eu conversando com um amigo, um grande amigo, uma pessoa que eu respeito de uma forma total, o professor Jaime Sodré. E aí ele me dizendo que ouviu uma mãe, né, dizer que a angústia dela não era apenas os meninos estarem perdendo aula, mas por conta do custo, que os meninos estavam ficando em casa. Então a conta de luz vinha mais alta, porque os meninos ficavam na televisão e no computador. Mas isso aí é um conceito que a gente tem de que a educação fica em segundo plano, Fica em né? segundo plano. Porque É isso. Mas veja a questão, eu estou falando mais dessa questão do impacto. Né? Até para a gente que era jornalista, a gente estava dando algumas interpretações. Quando é uma coisa tão complexa que dói até no bolso. Né? Esse raciocínio. Não tem onde deixar o menino para ir trabalhar. Sim. Né? Porque a situação imediata, né? Que é aquela questão da subsistência. Então é por isso que uma greve dessas tem um impacto. Então imagine um assessor da PLB. Ele, muitas vezes ele vem para dar uma solução de como é que você vai fazer com que a sociedade entenda que a greve não é só isso. Sim. Que a greve não é só o Enem para o menino fazer. Então é uma gestão de crise. Sim. Ele tem que vir para ajudar o sindicato a sair nesse sentido. Sim. Mas muitas vezes esse assessor de comunicação é lembrado nesse momento. Não é uma coisa contínua. A comunicação não é vista como parte desse processo político. É isso que eu estou tentando dizer. Né? Então é uma coisa para a gente muitas vezes tentar entender. Tem a comunicação política, ou seja, a diretoria de comunicação do sindicato, que não necessariamente ela faz trabalho técnico externo, para falar para fora. Né? Muitas vezes com a comunicação interna. E em uma outra perspectiva de formação política, e você tem as outras questões da comunicação corporativa. Né? Ou seja, você discutir qual é a melhor estratégia para o seu sindicato, se é o jornal mural, se é realmente o boletim. Né? Com toda a revolução tecnológica, os sindicatos precisam do boletim, porque é uma tradição dos sindicatos. Ter o boletim. Né? Até então, porque é um contato físico, a gente contato já físico tem com papel. Então, o assessor de comunicação que vem trabalhar no sindicato, ele tem essa consciência. Né? Mas aí a gente já está entrando em questões técnicas. Eu estou tentando mostrar a complexidade do que é a comunicação social, nesse sentido. Né? Por exemplo, hoje você tem uma revolução digital que ela impacta não só os meios de produção de conteúdo, mas ela impacta desde relacionamentos interpessoais. Vamos falar um pouquinho mais alto que vai ser. Ah, tá. Hoje você tem aí novos desafios a partir de uma revolução digital, né, que muda tudo, desde a forma de produção de conteúdo, consumo de conteúdo. Né? Então hoje a gente teve que aprender, por exemplo, o que é maratona, Netflix, o que é maratona. Né? A meninada não assiste televisão como a gente assistiu. Aliás, não tem paciência para televisão, porque você pode sentar e ver sua série em uma manhã e uma tarde.
e saber o que vai acontecer e não ficar esperando o desfecho de uma novela por 6 meses. Né? Então, mudou-se tudo. A comunicação interpessoal. O WhatsApp tem 120 milhões de usuários no Brasil. Então, o WhatsApp inclui, mesmo quem não sabe ler e escrever. Sim. Porque tem áudio e Tem vídeo. áudio e vídeo. O WhatsApp está incluindo grupos etários que não apareciam, que eram desprezados em pesquisas, mas que agora começam a A gente incluir. não está conseguindo escutar. Tá sim. Por exemplo, minha mãe tem 79 anos. Minha mãe descobriu o WhatsApp e ela só quer fazer chamada de vídeo. Porque para ela é uma festa me ver aqui em Salvador, de lá do interior, e conversar com meu irmão que está em Parauapebas, no interior do Pará. Então ela não quer fazer ligação ou áudio. E eu já disse a ela, mamãe, baixa aí, viu, manhã, a bola, porque assim, chamada de vídeo, dependendo de onde eu tô, meu pacote de dados vai embora. Sim. Não, mas ela acha aquilo fantástico, quer dizer, foi a forma que a gente encontrou. A gente tenta dar um celular a ela há 5 anos, mais ou menos. E ela era resistente ao celular. No momento que ela descobriu que ela pode ver meu irmão, pode me ver e bater papo e mostrar tudo que está acontecendo na casa, pronto. Então, assim, a mídia hoje tem um poder fortíssimo, né? Não, Você já pode- tinha, e agora você tem novos meios, né, de comunicação que estão desafiando. Por exemplo, a gente já está começando a discutir que o WhatsApp não é mais telemática, não é telefonia. O celular hoje, eu considero, o celular já é uma mídia, porque inclusive ela tem um poder de transmitir informação muito mais rápido, por exemplo, do que até então a plataforma midiática mais rápida que a gente tinha, que era o rádio. Então, assim, só pra gente... Vou fazer uma coisa aqui que me perguntaram. Quem são os convidados? A convidada é Claudiana e a Erilza. E o tema é étnico, racial e gênero. E a gente está falando um pouco de mídia porque a gente vai estar chegando nessa questão de como a mídia pode estar sendo um auxílio, né, nos movimentos sindicais, na construção dessa nova forma e das mudanças para a gente conseguir as conquistas nessas questões, continuar as conquistas nessa questão. Então, Claudiana estava falando sobre o WhatsApp, né? Sim. E que a gente aqui no sindicato tem usado bastante, né, como ferramenta de comunicação, Sim. divulgação de palestras, porque eu acho que a mídia e a comunicação e a formação, elas têm que andar juntas. Sim. Eu acho que isso ficou um pouco quebrado durante um tempo e agora está vindo uma nova construção. Entendeu que a mídia, agora nesse momento pós-golpe, a mídia era fundamental. Sim. A Se mensagem apropriar disso. rápida, né? Por exemplo, se a gente for olhar no caso da Petrobras, quando começou a questão da privatização, veio a greve dos caminhoneiros e a gente foi junto numa mídia dizendo, ó, o gás está aumentando, olha, seu diesel está aumentando. E aí, a sociedade, é isso que você quer? É esse governo, né, golpista, é essa direção de empresa pública que você quer? Então, assim, a mídia, a ferramenta, a gente usou a panfletagem, que é aquele contato pessoal que fez a gente ouvir o povo. E o povo negro, que estava na rua, a gente foi para o Camelô, a gente foi para Porta da Lapa, a gente foi para a Porta do Iguatemi, e a gente ouviu o feedback do que eles pensavam sobre aquilo e ajudou a gente a construir um pensamento de movimento sindical também. Então, houve essa interatividade. E as mídias tecnológicas, né, que você divulga rápido. Mas a gente está pensando muito em como fazer isso através de formação. Porque o WhatsApp tem uma característica que é, a gente está começando a conhecer o WhatsApp. Até a gente de comunicação, a gente de jornalismo, a gente foi pego, né? Embora a gente trabalhe com essas questões o tempo inteiro, pensar a mídia e pensar todas essas questões da comunicação social como algo extremamente complexo, a gente foi pego como qualquer pessoa é pega no meio da revolução. Sim, exatamente. Como todo mundo. Tem uma revolução, está tudo mudado, né? A gente tem dinheiro virtual, você não vê seu dinheiro. Seu dinheiro é um conjunto de bytes, da maioria das pessoas, né? Você faz uma operação a partir de bytes, numa maquininha. Mas o WhatsApp, ele tem uma coisa interessante, que ele consegue, né, incluir muita gente, que outras mídias não conseguem, inclusive a internet, via outras formas de blog, no Facebook. O WhatsApp, você não tem um pacote de dados em sua casa, você não tem Wi-Fi, mas às vezes a pessoa, um trabalhador,
de serviços gerais. Ele está trabalhando no sindicato, ele trabalhando na universidade. O sinal é aberto do ECAD. Então, aquelas 8 horas que ele passa no trabalho dele, ele está com acesso à tecnologia. E usando o WhatsApp. Sim. Né? Todo mundo usa o WhatsApp. Então, são novas questões que estão se colocando dentro dos movimentos populares, dentro dos movimentos sindicais, dentro do movimento indígena, dentro dos movimentos negros, e que a gente precisa discutir. Né? E como é que a gente faz essas transversalidades com essas nossas outras discussões. Né? Eu queria te fazer uma pergunta. Pergunta aqui de Jussi Cardoso. Jussi. Desculpa. Como essa abordagem da comunicação sindical pode dialogar para dar devida visibilidade a diretoras e bases formadas de mulheres negras? Pois é, a gente tem uma geração, né, jovem, mas também de mulheres adultas jovens, né, que estão mais ou menos conectadas e que é uma parte considerável. Nilma Lino Gomes, né, nossa ex-ministra de Promoção da Igualdade, uma intelectual brilhante, fantástica, ela acaba de lançar um livro que é o resultado de mais um pós-doutorado dela, né, feito em Portugal, orientado por Boaventura Souza Santos, que é um livro maravilhoso chamado Movimento Negro Educador. E é um livro fantástico porque ela traça um panorama que é muito revelador para a gente. Como os movimentos negros, historicamente, eles souberam se apropriar de alguns meios midiáticos, desde Abdias do Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro, lá nos anos 30, à frente à FUP, né? Desde o próprio MNU, o ILEAE, que é o primeiro, né? O primeiro movimento negro, a primeira entidade de movimento negro organizada, antes do MNU. E qual é a discussão que o ILEAE fazia? Negro é lindo, a estética. Sim. E o desfile do ILEAE de 1975 chegou ao ponto de causar uma fruição nessa cidade que provocou o jornal mais influente da cidade na época, o Jornal da Arte, o jornal que eu trabalhei com 17 anos e que fiz um trabalho lá seguindo outras pegadas, de Hamilton Vieira, que conseguiu nos anos 80 botar todos esses blocos afros nos cadernos de cultura de à tarde, num momento muito mais difícil, muito mais pesado do que o meu. Né, José Bonfim e outros colegas que foram abrindo caminho. Quando eu cheguei lá já tinha uma história considerável, né, de fazer esses temas. Na verdade, muitas vezes é um trabalho de formiguinha. Um que chega e vai fazendo nas poucas brechas que acha, os outros vão entrando, mas voltando. Então ela vai mostrando como gradativamente, historicamente, os movimentos negros têm se apropriado. Né? E agora a gente tem uma geração que entrou pela via dessa revolução digital. Então, os coletivos negros, as youtubers negras, sim, principalmente pela via da estética, que não é uma coisa nova. Eu olhei lá, assim, voltando ao que o ILEAE fez, na tarde saiu uma nota. As pessoas falam que foi editorial, não foi editorial, porque o editorial é a palavra do jornal, é uma nota que saiu. E o que essa nota dizia o seguinte, que a nota de estudante do carnaval era um bloco formado só por negros, e olha a ousadia dele aí, né, com as cores do pan-africanismo, um movimento internacional, e aliado ao movimento Black Power, em plena ditadura militar, que tinha como prerrogativa em sua lei de segurança nacional a proibição de falar de racismo. E que na verdade não ia ser ILEAE, né? Não. E que é o movimento surgido onde? O que é a Polônia Negro. Apolônio Vovô era funcionário de onde? Petroleiros. Sim. Né? Os petroleiros na vanguarda. E ainda um bloco surgiu dentro do terreiro de Candomblé, no bairro na Rua da Liberdade, de Curuzu. Então, isso é uma coisa linda, isso em 1975. E aí o jornal dizendo, sabe o que é que o jornal diz ainda? Que esses mocinhos pensam que engana, que eles são agentes disfarçados de Moscou. Então é tudo misturado. Né? O perigo comunista. Sim. Misturado, né? Quando na verdade o movimento, né, o marxismo clássico não quer discutir questão racial, porque eles têm individualismo, né, e que o problema é a luta de classes. A parte considerável da esquerda brasileira herdou esse pensamento até hoje. Eu vi duras críticas de gente eu não vou nem chamar a esquerda, porque isso é muito confuso, quem é esquerda, quem é centro, quem não é tudo muito confuso hoje nesse país. Mas eu vi várias críticas de intelectuais do campo progressista, a Manuela Dávila, porque ela falou numa entrevista sobre a questão racial, que tem que discutir questão racial no Brasil. E um monte de vozes do movimento progressista dizendo que ela tem que discutir questão de classe. Então, imagine isso dentro de uma candidata do PCdoB.
né, do Partido Comunista do Brasil. Então, os próprios grupos, né, depois surgiu o MNU, e aí agora vem essa geração aí que está discutindo de novo estética no YouTube, no Instagram, né, está discutindo questão de gênero, questão de sexualidade, com essa transversalidade de raça também. Né? Então, esse trabalho de Nilma é um trabalho que mostra essas pistas e que ao mesmo tempo dá lições para todos nós. Né? Não só quem está na academia e que precisa voltar a discutir formação do Brasil, usando essas tecnologias. Né? Eu trabalho muito com meus alunos. A questão de indústria cultural, linkada a novas tecnologias. Né? As discussões da escola crítica de Frankfurt, tipo, lá nos anos 30, Walter Benjamin apontando, olha, muito mais do que o pessoal, que ele nem era afiliado à escola, porque a Adorno gostava dele, mas 10 anos antes de Adorno e Horkheimer criaram um termo indústria cultural. E por que isso é importante? Porque eles vão lembrar filme, teatro, cinema, são produtos. E quando é produto, muda tudo. Não é só arte. A gente não está falando só de arte. A gente está falando de arte usada como mercadoria. E se um sistema que produz essas coisas, ele não vai falar contra ele próprio, ele não vai se autodestruir. Então ali eles estavam lembrando, comunicação não é uma coisa simples. Não é emissão de resposta apenas, como os primeiros estudos da teoria da comunicação. É algo muito complexo. Então é essas questões que o movimento, acho que a gente precisa começar a discutir. Né? Começar a discutir a questão da conceituação. Essa própria mídia, a mídia, eu não gosto quando as pessoas falam mídia tradicional, porque tradição para a gente antropologia é algo muito sério. É coisa boa, tradição. Então essa mídia antiga, corporativa, mercadológica, eu prefiro esses outros termos. Então quando ela pega um termo como direitos sexuais e reprodutivos, muitas vezes ela banaliza. O conceito de feminismo está todo banalizado. Para começar a falar no plural, no singular. A gente não tem um feminismo, a gente tem feminismo. Inclusive nós mulheres negras, a gente nasce em casas extremamente feministas. Nossas bisavós, nossas avós são feministas. As religiões matriarcais. Sim, e dentro de casa, né? Dentro de casa. Nossas mães, né? Minha mãe... A minha avó era matriarcal. Desde que eu tinha 10 anos, minha mãe me dizia coisas do tipo, minha filha, se você se casar, porque não é obrigado toda mulher casar. Imagine minha mãe me dizendo isso do interior. Se você se casar, você já sabe, né? Você tem que ter emprego, casa e aquela coisa. Só tenha filho se você tiver certeza, porque marido, namorado vai embora e filha para sempre. Né? Então imagine, minha mãe foi até a terceira série. Minha mãe não foi para nenhuma universidade. Meu pai era um homem negro, fundador do MDB, mas um MDB dos autênticos, no interior, enfrentou uma oligarquia pesadíssima em disputas pesadas por terra. Né? Em 71, eu não tinha nascido ainda, ele foi eleito a primeira vez prefeito do MDB. Só 19 prefeitos do MDB na Bahia, meu pai era um dos 19. Enfrentou coisas, e aí muita coisa eu cresci, eu fui entender depois dessa trajetória toda dele, né? do MDB. Foi expulso do PMDB porque numa campanha se recusou a subir no palanque do carlismo. Quando fizeram aliança com o carlismo em 98, ele se recusou e foi expulso por infidelidade partidária. E ele dizia isso, eu vou sair, vou causar o constrangimento de ser expulso pelas bandeiras que a gente defendeu a vida toda. Meu pai tinha uma adoração pelo movimento, pelo que foi o MDB. Né? Foi do PSB e morreu frustrado, porque ele amava a gênese do partido, né? Nesse sentido. Então, assim, dentro de casa eu tive uma educação extremamente progressista, nesse sentido, né? De conviver, mas principalmente da minha mãe, das minhas tias. Né? Uma tia que eu admiro de monte, a irmã da minha mãe, Cecé, viúva com 37 anos, 8 filhos, né? Criou estes filhos bordando. E assim, quando eu me sentava para conversar com ela, as histórias que ela conta, né, de tias, tia-avó, avó, né, mulheres extremamente fortes, sabe? Sim. Então como é que a gente vai falar de feminismo no singular? Ou dizer que o feminismo é um movimento que nasceu na Inglaterra e nos Estados Unidos, por conta do direito de voto e de propriedade. Aí a gente lembra de Lélia Gonzalez, né? Dizendo lá, de que feminismo que eu estou falando? E a lavadeira? E as trabalhadoras domésticas como minha mãe, que também criou 8 filhos. Né? Então, qual é o lugar dessas mulheres? Porque a gente não votava porque a gente não podia, porque não tinha renda. Na verdade, todas estavam no papel, no lugar de luta. E aí, como é que você diz que o feminismo é um movimento surgido
no final do século XIX, na Inglaterra, nos Estados Unidos, o movimento sufragista é uma forma de feminismo, de mulheres de classe média alta, de lá, classe média alta, classe média. Aqui no Brasil também. Mas aí, como é que você discute, por exemplo, o que é a Boa Morte? A Irmandade da Boa Morte. Sim, é um feminismo. Não é isso? Negras do Partido Alto, mulheres que eram escravas de ganho, que se libertaram seus Porque, filhos. na verdade, o feminismo negro, ele ainda não era reconhecido, né? Ele está até começando hoje a ser discutido, agora, debatido, né? Mas e eu quero falar que esse feminismo não é da agora. Não. Parabéns para as Não é meninas. agora, tanto que dia 25 é o dia de Teresa Tenguela, reconhecido em 2010 por E agora, Dilma. nossa Maria Filipa entrou no livro, né, de Heróis Nacionais da Pátria. Dona Maria, então o que é que a gente faz com essas mulheres? O que é que a gente faz com Maria Quitéria? Uma transgênera. Eu sei o que a gente faz. A gente bota a foto delas na nossa mancheira e distribui para todas as mulheres que estão Maria Quitéria, vamos discutir transgênero. Tem um livro maravilhoso do professor Jocélio que conta, né, raça, sexualidade e gênero na Bahia do século XIX. E um dos casos que ele conta é de uma vereadora que trabalhava fazendo serviços, né? E esta moça... Não, só tem pessoal acompanhando aqui, Joaquim Tavares, Vera Rocha, Joaquim Tavares, David Bacelar, Elizabeth também, Gustavo Lima, rapidinho te interromper, mas aqui eu estou esquecendo de acompanhar a pessoa em casa. Obrigada, gente. Pode falar. Baixa só um pouquinho o volume do celular. Então, assim, a gente, por exemplo, né? A gente que vê de pesquisa, ele apresenta lá o caso dessa moça, né? Que foi ganhar a vida como arrumadeira e que foi presa porque um menino da casa entrou e descobriu que, na verdade, era uma transgênero. E ela foi para a delegacia. E o que é mais interessante nesse relato que o Jocélio faz é o chefe de polícia dizendo que colocaram roupas masculinas e que ela não conseguia andar. No momento que vestiam roupas masculinas, ela não conseguia dar um passo. Então ele está falando da Bahia do século XIX, ou do escândalo que o João do Ouro causava no terreiro de Jesus, também no texto dele, porque nos finais de tarde colocava brincos e se debruçava na janela. E a sociedade, inclusive o Alabama, um jornal que denunciava, mandando a polícia caçar essas pessoas, ou uma profissional do sexo chamada Carolina que desfilava nas ruas de Salvador vestida de homem. Ou o caso de um escândalo no recolhimento de moças, né? Porque um caso de lesbianismo. Então a gente não está falando da agora, né? E se a gente for para trás, isso não é coisa nova. Da mesma forma que não são, né? Parabéns para as jovens, mas antes delas tem muita gente, né? Os movimentos negros, mas essas mulheres seguraram esses movimentos negros, né? Elisa está aqui. Sim, você não acha que a antropóloga que isso passa pela questão de que nossa história sempre foi apagada, um contexto patriarcado. Isso, e tentaram. Que agora, depois desses anos, né, dessa nova, na hora que diz assim, ó, o estudo afro-brasileiro é obrigatório nas escolas, que isso está sendo debatido e está querendo ser retirado dos nossos currículos escolares. Sim. Então, a partir desse momento que você começa a fazer essa reconstrução, né, essa chamativa, que você tem a marcha das Crespas, que você tem outras formas de atuação, você não acha que a gente tem buscado, né, ressurgir dessa questão, e até nos próprios sindicatos, quando a gente tem setores de gênero, raça e juventude, a gente está transformando esse papel, né, a gente está trazendo para o sistema de classe, né, essas questões, dizendo, essas questões são preponderantes, essas questões são importantes. Porque as mulheres negras sempre tiveram. A gente sempre trabalhou. A gente está falando aqui do século XVI, século XVII, século XVIII. Onde é que essas mulheres estavam trabalhando? Olha que a instituição escrava de ganho, né? Escrava de ganho. O Nordeste, nós somos chefes de família, sempre fomos. Nossas avós criaram seus filhos e agora estão criando os netos, porque as filhas têm que ir para o mercado de trabalho. Olha a porcentagem de mulheres que são chefes de família nesse país, principalmente no Nordeste. Por quê? Porque os homens ou nos abandonam, por questões variadas, né? Ou os nossos homens morrem pela violência. Que não tem como falar desse país de violência sem a questão do racismo. Inclusive, o que é a Faculdade de Medicina da Bahia? Inclusive que tem aumentado o feminicídio desde 2016, isso? Sim. Que os nossos meninos e meninas
feminino. Isso, né? Os nossos meninos e Que meninas. eu acho que está um pouco ligado ao aumento do desemprego, ao aumento da falta de perspectiva também. Eu acho que está tudo em um conjunto. Porque E a ao gente ódio, vinha, né? isso, E ao ódio e aos às mulheres. setores de ódio. Por exemplo, a gente teve uma redução de feminicídio entre mulheres não negras. Sim. Já a nossa faixa Aumentou. Aumentou. Porque a gente começou a aumentar o desemprego nessa faixa. A construção civil começou a diminuir, empregabilidade. E tudo isso tem uma consequência, que é o aumento da violência no lar. Sim. Eu vou Eu vou passar parar um para pouquinho a Jailza deixar. e queria só dar um alô para a Mônica Paranhos, que está dando os parabéns pelo tema escolhido esse mês. E está pedindo só para aumentar o áudio. Vocês têm que falar. Vamos mais falar alto. mais alto, viu? Botar força nessa voz. Erilza, se você quiser nos brindar com sua fala. Vou até iniciar aqui, né? Para quem está acompanhando. Espero que mais gente participe, né? Disparamos aí para vários grupos, né? Entendendo mais como uma troca de ideias, né? Do que como Sim. uma aula, Sim. né? Trocando ideias a partir das vivências, dos pontos de vista. E eu vou fazer minha colaboração aqui com primeiro uma saudação que nem que a gente faz muito, embora não seja uma militante ferrenha assim, do movimento, mas se faz muito nos grupos, né, que discutem essas questões afrodescendentes, sobretudo nos grupos quilombola, que é dar boa noite para quem é de boa noite, a bênção para quem é de a bênção. Achei. Isso tem um significado profundo, né? Estava me lembrando aqui também de um samba lá do Rio, que canta Jorge Aragão e o povo, né? O povo do samba do meu Rio de Janeiro, o que significou isso? E quando diz a música, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Né? Que isso significa que é uma construção, né? É uma construção coletiva, os movimentos sociais, os movimentos populares, todas as lutas, né? E a gente não pode desconsiderar, né? Nem nós, que já estamos aqui há um tempinho na estrada, nem quem está vindo agora. A gente tem que entender isso como um processo de agregar, porque isso reforça a luta. Isso reforça não só a resistência, mas a ação, o combate. Não adianta ficar só na resistência se eu não dou um passo além. Se eu vou ficar igual o João Teimoso, né? Fica ali, ó, para frente, para trás, resistindo, mas não sai do lugar. Então tem que ser resistência com ação, né? Para dar esse passo. Esse pano de fundo, não decorei o nome. Cleidiana. Cleidiana, sobrenome? Ramos. Ramos. Aí vem o outro aspecto para lembrar, que a gente tem que fazer isso muito por conta desse conteúdo todo que ela disse. Lembrar sempre que a gente tem nome e sobrenome, por isso que eu não guardei e não decorei, né? Sim. Cristiane Barroso, que já conheço de outro tempo, Edilza Galvão, a gente tem que se apresentar sempre assim, sobretudo por conta dessas questões, né, de visibilidade. Nós temos nome e sobrenome. Se a gente olhar para alguns sobrenomes de quem é de origem negra, os sobrenomes foram ganhos, né, como assim, dados de boa vontade, pelo dono da Casa Grande. Sim. Né? Por isso que a gente tem que ter e afirmar sempre, é uma questão de identidade, se reconhecer que eu sou, qual é a minha origem, nome e sobrenome. Né? Que a gente às vezes faz rapidinho assim por preguiça, mas esse tem que ser um grande aprendizado, Sim. sobretudo para os jovens e para as crianças. É verdade. Né? Que às vezes ficou escondendo o nome, vai pelo apelido, diga, mas sobretudo se reconheça quem você é, de onde você vem, nome e sobrenome. Que com isso também ajuda a se entender de que lado a gente está falando. Tá. Né? Nós somos trabalhadores, classe trabalhadora, não somos dono do poder, como a gente estava até antes aqui, né, no aquecer, dizendo, tem classe média que acha, Sim. né, que é branca e que é rica. Ela não é nem branca nem rica, sobretudo não é rica. Né? São 6 famílias no mundo que dominam o dinheiro, que estão fazendo esse estrago no mundo todo, sobretudo na América Latina, esse caldeirão e no continente africano, né? Esse outro caldeirão aí, de poder manter esses traços de colonização, de domínio, de exploração de mão de obra, exploração da riqueza, da matéria-prima. Então nós temos sobretudo que lembrar isso, né? Ir atrás, aonde eu discuto isso, aonde eu aprofundo o conhecimento, aonde eu aprofundo, porque mais do que a gente chegar aqui e estar tecnicamente jorrando o conteúdo, né, é fazer essa provocação, né, de quem somos, quem a gente representa, como é que eu resisto e vou além da resistência.
Nós, hoje, né, sobretudo classe trabalhadora no Brasil, que estamos aqui com as perdas de direitos todas, se a gente não se enxerga enquanto classe trabalhadora, a gente vai estar, como a gente briga, igual o feitor, né? Igual o capataz, que achava que era o dono da casa grande. Né? E aí ele chicoteava aqui e era chicoteado também sem perceber, né? Então a gente tem que saber para onde, aonde a gente segura o chicote e para onde a gente devolve. Né? Para não estar engrossando a fileira do platão, mas estar engrossando as nossas fileiras, então, as nossas defesas. Quando você fala que a gente tem que ter nome e sobrenome, eu acho que também a gente tem que entender que nós temos nossas riquezas. Sim. E essas riquezas precisam ser defendidas, né? Que se a gente for olhar para a geopolítica, o que está acontecendo, toda essa confusão, né? Em cima do pré-sal, em cima dos aquíferos. Então, a população entender o que lhe pertence, o que lhe foi herdado, como o seu nome também, é uma defesa, e saber quem lhe representa, de que lado ela está, de que é que ela pode fazer como cidadã. E essa hora do voto, né, que é importantíssima, e que lembra que a gente tem um papel fundamental de escolha de que lado a gente está. Também é importante pensar nessa resistência, né, resiliência, e pensar ações com esse conteúdo todo, né, que dificuldade hoje não, acho que como diz, o momento que a gente está passando, sim, né? Hoje está um dia difícil. Está difícil, né? Mas nós estamos aqui, sobretudo, também em homenagem a Peu, né? Sim. Vem essas coisas assim, mas eu acho que é um programa dedicado a ele, essa homenagem. Que defendia tanta questão de raça. Defendia tanto isso, me fazia disso a sua prática. Inclusive, Elisa, na marcha, né, do dia 25 que a gente participou, e que o Sindipetro teve o prazer de estar com a diretoria, a representação masculina também na marcha, que eu acho que assim, a gente mostrou o quanto a gente tem avançado nessa questão. Eu estava lá, firme e forte, e teve uma hora que os motoqueiros, né, estava conversando com o Jefferson aqui, os motoqueiros queriam passar pela marcha. E Peu foi para frente dos motoqueiros e disse, não, né, vocês têm que respeitar, você tem que esperar. Então, assim, são lembranças que vão ficar, né, dessa credibilidade, né, dessa crença e desse valor que tem a ver com essa questão de raça, de que raça eu pertenço, de que lado eu estou, de que classe eu sou. Né? E com a importância dessa agenda aqui do Sindipetro, por ser, sobretudo, um sindicato que, a princípio, vamos dizer assim, está naquela área de formação chamada exata, né? Que o povo diz, eu sou da área exata, então eu sei tudo, eu penso tudo, eu tenho fórmula para tudo. Que é da área de sociais, não, é muito achismo. Esse povo fala coisa pela cabeça, que não existe, sabe? Não tem valor. Então, né? Nós somos da área de ciências sociais. Eu quase completei, né, me formando no Rio, antropologia era uma das minhas paixões. Trabalhei um tempo no Museu do Índio do Rio de Janeiro. Um grupo de jovens, né, juntando, recuperando o centro de documentação, né, do Museu do Índio. Fiz parte lá de comissão de ajudar a luta indígena na criação da Comissão Pró-Índio. Trabalhei de perto aqui com a Associação Nacional de Apoio aos Índios, no programa de formação de professores indígenas, quando a delegacia do MEC ainda estava existindo uma discussão aqui nacional. Então essas coisas são importantes, a gente está aqui numa agenda social, num sindicato de trabalhadores da área tecnológica, da área de exato. Então acho que essa sensibilidade, né, da pauta, acompanhe de perto, né, essa agenda aqui dos petroleiros, quer dizer, dessa luta nacional, essa compreensão que os petroleiros têm do que deve estar no centro da sua luta, que eu acho que isso todo sindicato, independente da sua área, tinha que estar fazendo, vamos dizer, ir além daquilo que está na sua área. Eu sou do Serviço Público Federal e nós temos uma dificuldade enorme, que isso é geral, desse diálogo com a sociedade, exatamente para entender isso. Assim como eu tenho que entender, né, que a riqueza do nosso solo, sobretudo, né, o petróleo, porque é a energia que move o mundo, a tecnologia que a Petrobras tem, que exporta, né, que ajuda, que é da sociedade, não é de quem trabalha na Petrobras. Assim como o serviço público não é de quem trabalha no serviço público. Ele é da sociedade. A sociedade precisa estar com a gente defendendo o serviço público. Porque um país com esses traços, onde eu tenho uma pirâmide, que lá no topo da pirâmide é o homem branco,
depois vem a mulher branca, depois vem o homem negro, depois vem a mulher negra. E, sobretudo, quando eu penso que vem a mulher negra, jovem e LGBT. Então, se eu não visualizo essa pirâmide, que é o principal público do serviço público, é esse que está na base da pirâmide. À medida que você vai entrando em desigualdades, né, você vai ficando Pois é. numa situação, vai ter uma mulher negra, desvantagem. Se a mulher negra, lésbica, de vantagem. Jovem, Mulher negra, jovem, transgênero. que é quem mais precisa e quem mais sofre com essas reformas de Estado. Quando eu tenho uma reforma da Previdência, quando eu tenho uma reforma trabalhista que quebra direitos, quando eu tenho ou diminuição, ou quando eu fecho políticas públicas, sobretudo políticas sociais, que promovem a inclusão social, eu prejudico quem? A classe trabalhadora, que tem gênero e que tem cor, que a classe trabalhadora do Brasil é mulher e tem cor, negra. Quando eu tenho esse quadro, uma política de governo como essa que está aí, né, que eu fecho áreas importantes, porque quando eu tenho o governo federal, uma área que cuida da questão de gênero, que cuida da questão da reparação, eu estou sinalizando para os estados e para os municípios. Isso orienta uma política que vai se espraiando pelo Brasil. E quando eu fecho isso, porque é ali que eu aglutino, que eu ajudo e que eu incentivo, você imagina a luta, se a gente está falando aqui no geral, né, por uma estatal, o serviço público federal, imagina a luta daquele trabalhador lá no município pequenininho, lá do rincão do interior, com um patrão colado ali com ele. Imagine uma mulher negra nessa situação. E um ponto, eu vou só dar um alô aqui para o Silmar, que está nos assistindo, João Tavares também, Rodrigo Dudeste, Eduardo Pérez. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Não, o pessoal está acompanhando. Tem uma questão aqui que ainda perpassa tudo isso, né? A volta da escravidão. Né? Porque na hora que eu tiro. Eu nem sei se a gente volta, é a continuidade, né? Não, assim, existem situações que o Ministério do Trabalho ainda encontra trabalhadores não da escravidão. E cada vez que a gente priora a condição de trabalho, as oportunidades, a gente aumenta essa probabilidade. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui, né, aí vem o lado tecnológico, é interessante porque os órgãos internacionais, você sabe bem, né, acompanham todas essas estatísticas e é comprovado. Não é mimimi de quem está querendo dizer que é dessa forma. Então, é estatisticamente provada essa situação de condições. E quando a gente fala também em soberania, né, a gente fala de que a gente precisa reconhecer os nossos bens, porque tudo tem custo. E as nossas ações afirmativas e as nossas condições de reparação também têm custo. Quando você fala que o governo não apoiou, ele também não apoiou financeiramente. E não apoiando financeiramente, os projetos não acontecem. Então é uma cadeia, né, que ou a gente muda os que estão pensando lá de cima, né, os que estão gerindo, ou a problemática piora. E isso é um enfrentamento que a gente tem que fazer todo dia. O outro elemento que é importante também destacar nessa relação, né, de dominação, de invisibilidade, de desvalorização, né, dessa nossa origem, a questão da escrita. A importância que tem para você discutir em políticas que façam a inclusão, sobretudo com viés das chamadas políticas afirmativas, que é para afirmar o quê? Que eu reconheço que existem diferenças, eu reconheço que eu preciso trabalhar numa linha de inclusão, numa linha de igualdade de oportunidades. E entre essas tem várias políticas afirmativas, a cota é uma das. Mas se eu discuto essa legislação que diz que no currículo tem que entrar, é uma outra política afirmativa. Né? Se eu faço uma série de ações que contribuem para isso. Né? E a questão da escrita ela é fundamental nessa discussão. Que quantos não tiveram igualdade de oportunidade de acesso à escola, não na educação, porque educação tem, de qualquer comunidade que você tenha, você tem seus valores que vieram, mas na escolarização, a escrita ela acaba sendo um elemento diferenciador. Você valoriza muito isso. Então, talvez, por exemplo, a história de gostar do vídeo no WhatsApp, ele ajuda muito quem teve essa falta de oportunidade lá atrás. Os trabalhadores rurais, a gente vê muito isso na discussão
em agenda de formação sindical. Qual é a importância de a gente ter essa diversidade, né, de ferramentas no curso de formação sindical para poder estar lidando com esses segmentos da população, né, que estão ali nessa linha onde a escrita está fazendo essa diferença, está fazendo essa separação. Então, essa geração que não pôde estudar por N motivo, que teve que ir para o mercado de trabalho, teve que largar a escola, né, e quanto ajudam essas novas tecnologias de comunicação a fazer a inclusão. Junto, nós temos que incentivar também a juventude, não é porque o WhatsApp está ali que eu não vou saber a língua portuguesa, porque a língua ela é um dos elementos de sustentação de um povo. Como é que se conseguiu desestruturar os povos indígenas lá atrás? Como é que se desestruturou os povos africanos que vieram para aqui? Uma das primeiras coisas que os colonizadores atacam e desmontam é a língua. Porque a língua ela é seu elemento forte. Olha lá os nordestinos em São Paulo que não perdem o sotaque. Olha os portugueses que estão no Brasil há quanto tempo. E o que une o Brasil é o idioma, né? Então, ele é um referencial de identificação. A língua identifica com quem eu estou. Então, o colonizador fazia isso. Na história dos jesuítas, independente do que eu possa avaliar de contribuição, mas ele foi um elemento forte da escola dos jesuítas a desmontar as línguas indígenas, como foram outras. Então, quando a gente tem aqui a nossa população, a nossa juventude, que está nas áreas de violência, que sai da escola, né? As escolas sem as condições de acolher as crianças, de manter as crianças, o sistema de formação de professores, as condições de manutenção das escolas, tudo isso afeta um processo de escolarização que desestimula. A criança não tem interesse de ir para a escola. Uma escola que não atrai. O celular me atrai, né? A televisão, mas isso não me atrai. Você quer ver uma coisa, Elisa, que eu fico indignada assim, até hoje, a maioria das nossas escolas públicas tem um lixão na porta. É uma representação que me toca muito. Eu falo, como que eu vou chegar em um lugar que era para falar de saúde, de prazer, de autoestima, e eu entro, passo a minha escola e sempre tem uma caixa coletora. Choque são dragas. Aquela escola, né? Fechada, porque não consegue dialogar com a sociedade, que vem que a sociedade protegia a escola. Isso. Eu dei aula 5 anos numa área que foi de remoção de favelas no Rio de Janeiro, no início da carreira de magistério. E é assustador. Outro dia, onde é que estava? Eu conversando com 2 alunos que me acharam no Face. Olha, gente, lá do tempo primário me acharam no Face. Outro dia mais 2 me acharam. E dialogando, eles não moram mais lá. Uma disse recentemente que vai lá porque a mãe mora. É um bairro que estava há pouco tempo, com essa história da intervenção militar no Rio, o bairro de Vila Kennedy, estava aparecendo ali pela violência. E eu andava tranquilamente, era o tempo que eu fazia faculdade, descia na Avenida Brasil Movimentado, andava 15 minutos para chegar na escola, que pouco depois tinha um morro descampado. E hoje, olha o crescimento da cidade e da violência. A diferença de tempo, né, daquele tempo da escola, que era um muro simples e baixinho. Não tinha essas grades, né, que a gente está falando aqui, não tinha esse isolamento da sociedade, da comunidade. A comunidade protegia a escola, protegia o professor. Eu estava ali junto com o professor hoje, bate, espanca, porque eu não vejo essa referência. Como a juventude não está vendo a referência da escola. Ela está indo para outras formas de manifestação, outras linguagens para estar dizendo isso. E quem é que está no centro disso? A população negra e as mulheres. Um outro traço que tem também nesse comportamento, nessa importância, nessa atuação das mulheres, esse traço matriarcal. Né? A gente tem quantas famílias, hoje não é que se vê por aí, por quê? Porque chegou ao não negro, de ser mãe solteira. Mas quantas mulheres negras ao longo da sua história foram mães solteiras, independentes e felizes da vida? E que muitas vezes tinham companheiro, mas ela não queria deixar. Entre opções porque foram, né? E sobreviveram a isso e criaram. Então, são um elemento importante. Um outro destaque que tem a ver com a escrita e com a questão da escola, porque a escola vai traduzir um projeto político, um projeto de sociedade. Então, numa escola onde eu não tenho esse conteúdo da cultura do aluno, imagine uma escola na região Nordeste que não fale dessa cultura nordestina e que não fale da questão do negro, da participação do povo. Em tantos movimentos populares, que o Brasil não é
como procuram nos impor, não é um povo pacífico, é porque não ensinam as revoltas, não ensinam as manifestações do povo. É por isso que não interessa botar o 2 de julho em rede nacional. Agora estamos comemorando a revolta de Búzios, né? A revolta de Búzios agora no agosto E a negro. década da afrodescendência. Então não interessa dizer essas coisas, né? Porque é para mostrar que nós não somos pacíficos. Quantos e quantos movimentos foram feitos pelo povo, pela classe trabalhadora, por quem ganhava menos, pelos menos favorecidos, pelos excluídos dos programas sociais. Então, a desvalorização na escola da questão do pensamento crítico. Por que eu vou deixar o povo pensar? Por que eu vou deixar a juventude pensar na escola e ter espírito crítico? Para que eu vou deixar a juventude aprender filosofia, sociologia, ciência política, para ela poder pensar, para ela se organizar e ela enfrentar os donos do poder, para ela decidir? Não pode. Por isso que tem que dizer que a escola é sem partido. Nós somos sem partido, eles não, né? Que quem propõe isso tem partido. E propõe isso porque quer que o partido dele mantenha o projeto dele. Nós não podemos entrar nessa. Né? Nós não podemos entrar na questão de que não discute política. Uma coisa é eu não querer ter opção político-partidária, de filiação, de militância. Isso é uma coisa. A outra é eu não querer discutir política. Então eu vou deixar que alguém discuta para mim que tipo de casa eu tenho, que alimentação eu tenho, como é que eu me locomovo na cidade, qual é o meu lazer, qual é a minha diversão, qual é a minha escola. Isso é fazer política, porque é expressar a vontade. Fazer política é expressar a vontade. É interferir nas decisões de governo, nas decisões de política de governo. Então, nós temos cada vez mais que incutir isso na juventude e nas crianças, desde pequeno. Não temos que sair cortando quando a criança impõe, né, a vontade e o desejo, né? Porque ela já faz isso desde pequena, né? Quando ela começa a escolher a roupa, quando ela começa a escolher o programa que ela quer fazer. Então, né, são formas, toda a vontade, quando eu expresso, ela é isso. Uma outra questão que é importante destacar, quando eu digo que o Estado brasileiro, que o serviço público brasileiro é inchado, que a Petrobras não dá lucro, que a Petrobras precisa ser cortada, diminuída, vendida, né? E a população é que tem que buscar se capacitar para comprar o serviço que ela quiser. Eu estou mercantilizando tudo. E quem é que vai comprar as coisas? Se eu não tiver trabalho, se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver igualdade de oportunidade, se eu não tiver espírito crítico para escolher, como é que eu vou escolher essas coisas? Então a gente às vezes entra nessa onda, né? E sai por aí querendo... Não, eu não consegui isso porque eu sou incapaz. Aí, se eu não conseguir distribuição de renda, né, que é importante. Aí quem vai mais ainda se sentir capaz não é aquele que está no alto da pirâmide, né? Não é o homem branco, não é a mulher branca. E tem uma coisa assim que a gente estava pensando assim, sobre a Petrobras. A Petrobras deu, né, muito emprego ao pessoal do Recôncavo, aos povos negros da região circunvizinhas. E ela, através dos concursos que foram recentes, mas ela abre espaço para que essa disputa de gênero e de raça seja mais igual. Não só a Petrobras, mas como todas as empresas que trabalham com critério de concurso. Porque você não tem como escolher e definir quem você quer, a não ser pela capacidade de estar atuando naquela área. Isso. Público que de alguma forma ainda assim estão burlando o sistema, né? Porque agora a gente é outra luta nova. É por isso que ele defende, como o cristianismo se dispõe, como toda defesa do concurso. Exatamente porque ele democratiza o acesso. E além de uma questão que a gente vê muito, que é a dificuldade do acesso do povo e da mulher negra aos campos tecnológicos, né? As áreas tecnológicas, elas são privilégios do homem, por quê? Muitas vezes lá estão os salários com melhor remuneração. Sim. E esse acesso se torna mais difícil às mulheres negras, às mulheres jovens e aos homens negros também, né, muitas vezes. Então, eu acho que manter as nossas pesquisas, manter as nossas áreas tecnológicas, fazer com que elas ajudem a subsidiar a nossa educação, que era o caso do pré-sal, o projeto original, era para isso. Educação e saúde. Isso é importante. E a gente está chegando ao final, né? Faltam só duas coisinhas. Deixa eu reforçar a questão dessa resistência. Sim. Quais foram as formas? Porque
nós não podemos esquecer de vista, Sim. porque como nós chegamos É até assim, aqui, quando a gente olha esse passado todo, né, de Sim, opressão, sim, de sim. exploração, de invisibilidade da classe trabalhadora com esse viés de gênero e de raça e de invisibilidade da mulher negra que tenha potencial. Pela estética, como foi falado, pela música, pelo canto, pela dança, pelo linguajar, pela arte, Sim. né, e a história oral. A importância que a história oral tem nos povos de matriz africana e nas comunidades indígenas. Só essa Os índios parte. dizem que os velhos são nossos livros. A revolta dos malês, né, e que os malês eram Mas os malês tinham escrita, matemáticos. porque eles tinham escrita. Isso, Olha o poder que eles tinham. E por causa disso eles foram até deportados e retirados do Brasil, porque eles tinham poder de organização forte e eles tinham o intelecto e as ferramentas para conseguir fazer as suas formações. E mais, E uma- os povos africanos eram trilíngues. É. Sua língua nativa, o português, você tinha que aprender, você é forçado a aprender o português, e no caso dos malês, alguns deles dominavam inglês. E o susto do poder colonial é que eram escravos extremamente letrados, alguns como preceptores dos filhos dos ingleses do Corredor da Vitória. Isso criou um problema entre o Brasil, até diplomático, entre o Brasil e a Inglaterra, porque suspeitou da Inglaterra estar incentivando. Então, No ano que nós estamos numa de eleição chamada majoritária, é importante lembrar desses elementos todos, sim. porque num congresso como esse, né, que está aí, que é machista, é racista, é homofóbico, como diz aqui uma matéria do Congresso em Foco, um país que se pinta de branco, que esconde sua cor. Quando a gente olha para o quadro estatístico, porque não temos tempo Sim, aqui, sim. mas quando a gente olha para o quadro estatístico, inclusive, quando eu faço uma representação, mesmo que geral e mecânica, do Estado, como é que está ali identificada a população e como é que está identificado o parlamentar. Mesmo na Bahia, que a gente tem esse quadro, né, como a gente diz, georracial, o número de parlamentares que se identificaram como negro é muito baixo. Então, na hora da gente pensar nas eleições majoritárias que estão aí, se a gente tem, né, essa pincelada que a gente fez aqui, e as lutas, os movimentos que cada um pode estar engajado por aí, a gente tem que pensar nisso. Sim. Como é que eu mudo esse cenário que muitas coisas vão ter que esbarrar no Congresso, vão ter que virar lei para mudar, né, para mudar ou contribuir pelo menos no primeiro passo de mudança, se eu não tiver parlamentares comprometidos com isso. Sim. Nós estávamos também aqui na costura, antes de começar, falando do próprio Estatuto da Igualdade Racial, que em vez de ser uma luta grande e geral, conseguimos com que ele se efetivasse por uma luta que virou quase que bandeira de um único parlamentar, que nunca abandonou, nunca perdeu a coerência nessa linha. Né? E eu acho que a gente tem que pensar tudo isso na hora que estiver escolhendo o parlamento. Sim. Não pode continuar sendo um parlamento machista, racista, homofóbico e branco, porque senão nós não vamos conseguir nem balançar. Sim. Focar nessa Focar representação e lembrar que Lula livre. Lula livre. Na década afrodescendente, o MLU fez 40 anos, o ILEAE fez esse ano 44, teve até uma atividade aqui, né, fazendo essa referência, né, a 3 grandes mulheres negras que contribuíram na luta, né, a Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento e a nossa saudosa Luísa Barros. Foi minha companheira de faculdade. Todas as 3 presentes. E nesse ano de 100 anos, não era mulher, Sim. mas a importância dele que é o grande Mandela, que faria 100 anos. Mas era um homem que Isso que eu estou dizendo, que contribui muito, né? Não, a força masculina também é presente na luta das mulheres. Quando eles se aproximam, viram? Isso transforma, Entendem? isso faz com que o movimento acelere. Que um outro mundo seja possível, com mais inclusão social. Formações de almas femininas, né? Que às vezes alguns têm. São poucos. Gente, né, a gente está existe. finalizando. Queria agradecer a todos que acompanharam. Queria mostrar um trabalho que a Elisa trouxe. Artesã, vizinha. Estou aqui contribuindo. Dene, a gente está aqui com 3, né? Vamos tentar fazer um sorteio depois. Vou perguntar ao diretor financeiro do sindicato se ele autoriza. E Dene, 999-364-2476. São bonecas feitas de retalhos de pano, bonecas negras que trazem a tradição. Então, se a gente ensinar isso para nossas crianças,
a gente vai ajudando a criar um mundo mais igual, mais colorido, mais LGBT, com mais respeito, com mais gênero, com mais raça, com mais cor, e todo mundo feliz. Finalizando, então, sem esquecer, ter o presente. Hoje sempre. Sempre.